Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 29º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 até o versículo 8, onde Jesus vai mostrar a necessidade de rezar e de rezar sempre, sem nunca desistir. Quer dizer, a importância da oração na nossa vida de católicos, na nossa vida de discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Diz o texto do Evangelho: Jesus lhes propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Amados e amadas de Deus, a introdução já diz por que Jesus propõe a parábola. Para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Quer dizer, rezar sempre, a importância da oração na nossa vida, de nunca desistir no caminho da oração. Numa cidade, havia um juiz que não tinha temor a Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que procurava o juiz e lhe pedia: faça justiça contra meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim pensou: não tenho temor a Deus, nem respeito por homem algum. Mas como essa viúva me está importunando, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele os fará esperar? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. O Filho do Homem, porém, quando vier, encontrará fé sobre a terra? Amados e amadas de Deus, se percebermos bem a parábola que Jesus conta, mostra a necessidade de rezar. Esse juiz, a imagem de um juiz que não tinha temor a Deus, nem respeito por homem algum. Quer dizer, um juiz inescrupuloso, um juiz que não teme a Deus, um juiz que não respeita também os homens, não respeita as pessoas. Isso é triste, essa imagem. A imagem de alguém que não teme a Deus, a imagem de alguém que não tem respeito pelo outro, pela outra. Ao contrário, a justiça ela deve ser um serviço ao ser humano, a justiça ela deve ser um serviço à sociedade, a justiça nunca pode ser inescrupulosa, a justiça não pode ser autoritária, ao contrário, a justiça é um serviço. E este juiz não teme a Deus, nem tem respeito por homem algum. Mas continua Jesus na parábola: na mesma cidade havia uma viúva que procurava o juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra meu adversário. Amados e amadas de Deus, essa viúva, ela queria justiça à sua causa. E ela é uma viúva persistente. Aqui tem uma característica fundamental que Jesus enfatiza: o rezar sempre. Esta viúva é uma viúva persistente. Ela procura o juiz e pede: faze-me justiça contra meu adversário. Diz o texto da parábola: durante muito tempo o juiz se recusou, por fim pensou: não tenho temor a Deus, nem respeito por homem algum, mas como essa viúva me está importunando, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim a me agredir. Quer dizer, por que o juiz faz justiça? Pela insistência desta viúva. Essa viúva lhe importuna. Esta viúva é uma viúva insistente que importuna o juiz, pede que ele faça justiça à sua causa. Diz o texto da parábola, o texto do Evangelho: o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? E os fará esperar?
Amados e amadas de Deus, o juiz faz justiça à viúva. E a pergunta, Deus também não fará justiça àqueles que lhe pedem, aos seus escolhidos, que clamam por ele dia e noite? Quer dizer, Deus não atenderá os seus escolhidos, a imagem aqui do escolhido. Quem é o escolhido? É o discípulo, a discípula, aquele, aquela que seguiu Jesus, mas aquele, aquela que no seguimento de Jesus se dirige a Deus, se dirige colocando diante de Deus suas alegrias, suas esperanças, suas necessidades. E a pergunta é, e Deus não lhes fará justiça a esses que clamam por ele dia e noite? Os fará esperar? E Jesus diz, eu vos digo que Deus lhes fará justiça e bem depressa. Quer dizer, fazer justiça quer dizer, Deus escutará a oração daquele, daquela que clama a ele dia e noite. Deus escutará a oração daquele e daquela que se dirige a ele numa atitude de filho, de filha, colocando diante dele suas alegrias, suas esperanças. E o Evangelho termina dizendo, o Filho do Homem, porém, quando vier, encontrará fé sobre a terra. Amados e amadas de Deus, fé e oração estão intimamente ligadas. A oração, ela alimenta, ela é o alimento do nosso caminho de fé, porque a oração é o relacionamento amoroso nosso com o mistério eterno do amor de Deus. Isto é rezar, é se colocar numa atitude de amor, numa atitude filial diante do mistério eterno do amor de Deus, diante daquele que é o objeto da nossa fé. A fé é confiar em Deus, a fé é abandonar-se diante do mistério eterno de Deus ou nas mãos do mistério eterno de Deus. E na oração nós encontramos aquele que é o objeto da nossa fé. Na oração nós nos relacionamos com o mistério eterno de Deus. Amados e amadas de Deus, esse texto quer colocar diante de nós a importância da oração na nossa vida. Esse texto quer que nós sejamos homens e mulheres de oração, homens e mulheres que rezam sempre, que rezam com persistência, que na vida do dia a dia, no caminho do dia a dia, no nosso caminhar do dia a dia, se encontram com o mistério eterno do amor de Deus, colocam suas alegrias, suas esperanças diante do mistério eterno do amor de Deus. Amados e amadas de Deus, que esse Evangelho nos ajude a rezar, nos ajude a rezarmos bem, nos ajude a rezarmos com persistência, nos ajude a rezarmos como filhos e filhas. Que esse Evangelho nos ajude a nos sentirmos sempre necessitados diante do mistério eterno do amor de Deus, mas que Ele nos ajude a percebermos que Deus é esse Pai amoroso que sempre nos escuta, que vem sempre ao encontro dos seus filhos e filhas. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético, com o Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa.